Quando vamos conversar ou escrever um texto, nós usamos vários fragmentos de palavras até formarmos uma palavra completa. E esses fragmentos que formam uma palavra levam o nome de sílabas. E essas sílabas são compostas por um fonema ou um grupo de fonemas falados em uma só emissão de voz. Por exemplo, na palavra gramática, nós temos aqui 4 emissões de voz, não é mesmo? Gramática. Portanto, nós temos 4 sílabas. Acontece que para a gente fazer a separação silábica de forma adequada dessas palavras, é preciso seguir algumas regrinhas gramaticais que vamos ver a partir de agora. Então sejam muito bem-vindos a esse humilde canal, fiquem à vontade e se gostarem do conteúdo deixem o seu like, se inscrevam e ativem as notificações para receberem mais conteúdos como esse. Beleza? Então para começarmos, é bom explicar a mais importante de todas as regras de separação silábica, que é: na língua portuguesa, não existe sílaba sem a presença de uma vogal e também não existe sílaba com mais de uma vogal. E isso quer dizer que jamais vai haver sílabas compostas apenas por consoantes e quando aparecer mais de uma vogal na mesma sílaba, uma delas vai exercer a função de vogal e as demais vão exercer a função de semivogais, o que vai caracterizar essa sílaba como sendo um ditongo ou um tritongo. E quando na mesma palavra aparecer um agrupamento de vogais que são pronunciadas em diferentes emissões de voz, elas são classificadas como um hiato. Por isso aqui é importante saber o que é um ditongo, um tritongo e um hiato. E já tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem aquela checada. Beleza? Bom, dito isso, vamos começar falando quando é que sempre devemos fazer a separação silábica. Bom, sempre que dentro da palavra ocorrer um hiato, vai haver separação silábica, já que hiato é exatamente isso, um agrupamento de vogais em uma mesma palavra, mas na hora da pronúncia, elas ficam em diferentes emissões de vozes. Por exemplo, na palavra saúde, temos ali um agrupamento de vogais na mesma palavra, que é a vogal A e a vogal U, caracterizando um hiato, mas essas vogais pertencem a emissões de vozes diferentes. Observe. Sa-u-de. Tanto a vogal A quanto a vogal U são pronunciadas de forma mais expressiva. Então, cada emissão de voz fica em uma sílaba. Se juntássemos o A e o U em uma só emissão de voz, ficaria saude. Saude. E não é assim que nós pronunciamos. O certo é saúde, de forma separada. Vou dar outro exemplo. Na palavra moeda, temos ali a vogal O e a vogal E formando um hiato, e cada vogal fica em diferentes emissões de voz. Veja. Moeda. Perceberam? Então, sendo assim, vão ficar em sílabas distintas. Ainda dentro desse contexto, as repetições de vogais idênticas, que também são caracterizadas como hiato, sempre vão ficar em sílabas diferentes. Por exemplo, nas palavras compreender, cooperar, álcool, Saara e assim por diante. Isso vai acontecer sempre. Encontro de vogais idênticas, cada uma vai para uma sílaba diferente. Entendidos? Bom, alguns dígrafos também têm essa separação silábica. E só lembrando, dígrafos são duas letras juntas na mesma palavra, representando um único fonema, ou seja, um único som. E os dígrafos que sofrem essa separação silábica são a junção das consoantes RR, SS, SC, SC cedilha e o XC. Veja alguns exemplos. Na palavra carro, temos ali o dígrafo, que é a junção RR, mas na hora de fazer a separação silábica, cada R fica em uma sílaba diferente. Na palavra gesso, isso também acontece. Temos ali a repetição da letra S, caracterizando o dígrafo, né? Já que essas letras formam um único fonema, ou seja, um único som. E na separação silábica, cada uma vai para um lado. Gesso. Entendidos? Bom, o mesmo acontece com as palavras descida, desça, excelente e por aí vai. Todos esses dígrafos mencionados vão separar. Nós também fazemos a separação de sílaba quando temos um encontro consonantal imperfeito, que é quando temos um encontro de consoantes na mesma palavra, onde a consoante anterior não é seguida de um R ou de um L. Por exemplo, na palavra poste, temos ali
a consoante S seguida da consoante T, ou seja, a consoante S não é seguida de uma consoante R ou uma consoante L, o que caracteriza esse encontro consonantal como sendo um encontro consonantal imperfeito. Elas ficam juntas na mesma palavra, mas ficam separadas na nossa emissão de voz. Por exemplo, pós-T, pós-T. Notaram? Portanto, o S vai para um lado e o T vai para o outro. Ficam em sílabas separadas. Outro exemplo, na palavra advogado. Também é um encontro consonantal imperfeito, pois a consoante D não é seguida de um R ou de um L, por isso vão ficar em sílabas separadas. Porém, aqui nós temos que ter um pouquinho de atenção, porque quando vamos pronunciar essa palavra, nós temos a impressão de que temos 5 emissões de voz. Por exemplo, advogado. Mas veja, nós não podemos fazer a separação silábica dessa forma, reforçando. Na língua portuguesa não existe sílaba só de consoante. Então, nesse caso, a consoante D vai se apoiar na vogal A, que é a vogal mais próxima, e dessa forma constituir a sílaba, que vai ficar advogado, certo? 4 sílabas. Bom, o mesmo acontece com a palavra apto. Aqui nós temos o P e o T juntos na mesma palavra, porém separados na sílaba. Tudo certo? Bom, então esses são os casos em que devemos fazer a separação silábica. Agora nós vamos ver os casos em que não devemos fazer essa separação de sílaba. E aqui nós começamos com os ditongos, que é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Lembram? Por exemplo, a palavra chapéu. Aqui na sílaba pel, nós temos o encontro da vogal E, formando um ditongo decrescente com a semivogal U. Esses dois fonemas, o E e o U, ficam em uma mesma emissão de voz. Observem. Chapéu. Pel. Entenderam? Chapéu. Uma mesma emissão de voz. Portanto, eles vão ficar na mesma sílaba. Nós não falamos chapéu. Chapéu. Nós falamos chapéu. Só 2 emissões de voz. Outro exemplo, na palavra treino. Novamente, a vogal E e a semivogal I, que formam um ditongo, ficam juntas na mesma emissão de voz. Nós não falamos treino. Treino. Nós falamos treino. 2 emissões de voz. 2 sílabas. Mas atenção aqui. Quando temos um ditongo decrescente seguido de uma vogal, aí nós fazemos a separação silábica dessa vogal. Parece um pouco complicado, mas eu vou explicar. Veja o exemplo da palavra joia. Aqui nós temos a impressão de ser um tritongo, né? Porque temos essa formação aí de 3 vogais, né? Mas tritongo, ele é formado por uma semivogal, uma vogal e depois uma semivogal. Aqui na palavra joia, nós temos o inverso. Nós temos uma vogal, uma semivogal e depois outra vogal. Então, é um ditongo pela junção das vogais OI na primeira sílaba e um hiato pela divisão de A na segunda sílaba. E outro detalhe, é possível perceber que essa vogal não faz parte da mesma emissão de voz da sílaba anterior. Observe. Joia. Joia. Então são 2 emissões de voz. Uma para o ditongo e outra para o hiato. Certo? Bom, os tritongos que acabamos de mencionar também não são separáveis. Por exemplo, na palavra Paraguai. Na última sílaba nós temos um tritongo formado pela semivogal U, pela vogal A e pela semivogal E. E esse encontro vocálico é pronunciado todo em uma só emissão de voz. Veja, Paraguai, Guai. Portanto, vão pertencer à mesma sílaba, não se separa. Outro exemplo, a palavra saguão. Aqui nós temos a junção da semivogal U, da vogal nasal AN e da vogal O, formando um tritongo. E eles são pronunciados todos em uma só emissão de voz. Saguão. Portanto, permanecem na mesma sílaba. Pois bem, já vimos lá atrás que alguns dígrafos sofrem separação silábica, não é mesmo? Mas também temos os dígrafos que nunca vão se separar e são os dígrafos formados pelas junções NH, CH, LH, QU e GU. Eu vou pegar aqui o NH como exemplo, como na palavra rainha. O dígrafo NH vai se apoiar na vogal A e dessa forma constituir essa sílaba.
E aqui é possível se confundir. Devido à sua sonoridade, nós podemos pensar que a consoante N vai se apoiar na vogal I e aí fazer a separação silábica dessa forma. A, A. Mas está errado. O correto é Ra, I, Nha. Esse dígrafo nunca vai se separar, beleza? E o mesmo acontece com as palavras bicho, palha, quero, gueto e todas as demais palavras que são formadas por esses dígrafos aí já mencionados. Pois bem, os encontros consonantais em início de palavra também não são separáveis, como por exemplo na palavra gnomo. Aqui a sonoridade também pode nos enganar. Veja, pois dá a impressão de que temos 3 emissões de voz, né? Gui, no, mo. Mas, como já foi mencionado lá atrás, na língua portuguesa não existe sílaba só de consoante. Para se formar uma sílaba, obrigatoriamente temos que ter uma vogal. Então, nesse caso, é a vogal mais próxima que oferece o apoio para essa consoante para que dessa forma seja possível formar a sílaba. Então, no caso, é a consoante O. Então, a sílaba vai ficar dessa forma. Gnomo. Gnomo. E a mesma coisa vai acontecer com as palavras psicólogo, pneumonia e assim por diante. Continuando, os encontros consonantais perfeitos, que são formados pela junção de uma consoante, seja ela qualquer, seguida das consoantes L ou R, também não se separam, como por exemplo na palavra atleta. Temos a consoante T, seguida da consoante L. L é uma consoante perfeita, portanto, não se separa. O mesmo acontece com palavras como pedra, livro e assim por diante. Então, sempre que tivermos uma consoante seguida das consoantes L ou R, elas sempre vão pertencer à mesma sílaba. E nós podemos notar também que esse encontro de consoantes também pertence à mesma emissão sonora. Veja, pedra, livro. Entendidos? Então é isso. E agora que já vimos todas as regras de separação silábica, para fechar, vamos falar das classificações referente ao número de sílabas de cada palavra. E aqui é muito tranquilo. Quando temos palavras com apenas uma sílaba, ela é classificada como monossílaba, como nas palavras fé, flor, sol e assim por diante. E monossílaba porque temos apenas uma emissão de voz. Agora, quando temos uma palavra com 2 sílabas, ela é classificada como dissílaba, como na palavra café, bola. Temos 2 emissões de voz, então 2 sílabas. E quando a palavra tem 3 sílabas, ela é classificada como trissílaba, como nas palavras batata, aluno e assim por diante. Quando a palavra tem 4 sílabas ou mais, classifica-se como polissílabas, como na palavra gramática. E aqui pode ser 5, pode ser 6, pode ser 20, não importa. É 4 sílabas ou mais. Entendidos? Bom, por hora é isso. Eu espero que essas breves explicações tenham ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Valeu? Até uma próxima!